Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Valeu. Terminar a enquete aqui, galera. Quem chora mais? Vasco ou Botafogo? Vasco, 78%. Botafogo, 21%. Cara, eu esperava que a galera iria falar o Botafogo, sabia? Sinceramente. Tá mudando. Eu botei o Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a convivência, é o romantismo, né, entre as duas torcidas, né? O casalzinho entre as duas torcidas. O vascaíno tá ficando que nem o botafoguense. Chorando todo jogo, é um chororô diferente, irmão. Cara, Todo jogo. Cara, o jogo contra o O Vasco. Maracanã tá vazio, pô. Por isso que eles O jogo contra o Vasco, o jogo contra o Grêmio deles, eles choraram que foi um pênalti em cima do acho que foi do Rossi, né? Realmente, pra mim, eu acho que foi pênalti. Mas eles esquecem do pênalti do Grêmio, né? A favor do Grêmio. Eles não falam nada. Eles Não, tá 1x0 ali. O cara quase botou a bola debaixo do braço e foi andando. igual o Kiko. Parecia o Kiko, mano. A bola quadrada eles já jogam, né? Mas enfim. Cara, assim, o que me chama a atenção é... Cara, todos os clubes tiveram momentos ruins ao longo da sua história. E você vê o torcedor introvertido com isso, em relação a isso. Porque é o natural, pô, meu clube tá mal, tal. O vascaíno não, cara. O vascaíno, ele fica criando subterfúgio pra tipo... Não, mas... Eu loto o Maracanã, como se o Fluminense nunca tivesse feito isso. Não, mas vocês vão ser... Enfim, eles criam subterfúgios, entendeu? Lado de Maracanã. O clássico não foi 6-6 por culpa de vocês. Essa história do 6-6 eu vou falar daqui a pouco. Mas em 1950 o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã. Meu amigo, em 2013 foi assinada uma concessão. Essa concessão, o lado norte é do Flamengo, o lado sul do Fluminense. Ah, tem um contexto histórico, meu amigo, dane-se, tem um contrato. Sabe o que é isso? Entendeu? Aí fica criando essas picuinhas e eles acham que isso é motivo pra se prevalecer em cima da gente. Vai jogar na Ratolândia. Entendeu? Meu irmão, bota a tua viola no saco, entende o seu momento e Os não caras discute, só fica quieto. Maracanã pra fazer protesto de São Januário, quebrar São Januário, festa junina. Eu costumo falar com meus amigos vascaínos o seguinte, pô, você tem uma casa, tu tem teu quarto lá, tua suíte na tua casa. Aí por algum motivo, você passou a alugar aquela casa ou você vendeu aquela casa. Aí digamos que hoje eu sou o locatário, né? Sou a pessoa que tá alugando aquela casa ali, ou eu comprei. Aí tu é meu amigo, eu te convidei. Tu vai querer deitar lá na cama, que era tua, na tua suíte? Acabou, aquilo é passado. Eu quero falar duas coisas aqui, né? Primeira coisa, essa história do 90-10. Essa história do 90-10 é o seguinte, o Vasco teve um jogo, na época do Eurico, acho que foi o último mandato do Eurico, né? Que ele quis jogar em São Januário. Tudo bem, direito do Vasco jogar em São Januário, é o estádio dos caras. Jogou em São Januário. São Januário não tem capacidade, não tem como você botar um público 6-6. Ficou 90-10 em São Januário. No segundo jogo, era no Maracanã. O que o Fluminense fez? 90-10. Tá no regulamento da CBF. Né? Isso aí é o regulamento do Campeonato Brasileiro. A gente não faz isso no Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca, os mandos do Carioca não são dos clubes. Os mandos do Carioca, né, do Clássico, é da Ferres. Então, por isso que é 6-6, qualquer clássico no Maracanã. No brasileiro é outros 500, competições nacionais e internacionais são outros 500. Né? Então, por isso que tem essa história do 6-6. O Fluminense propôs ao Vasco, né, jogar com um público dividido. O Vasco não quis, né, porque queria que no segundo jogo jogasse na Sul. Né? Tipo assim, eles fizeram de caso pensado, porque é muito mais negócio pro Vasco, para a diretoria do Vasco. Diretoria do Vasco não, que o Vasco não existe mais. Né? Morreu, hoje existe a 777. Os caras não tem mais clube para torcer. A verdade é essa. Né? Os caras fizeram o quê? É mais negócio para a diretoria lá da 77 arrumar picuinha, jogar pra galera, do que fazer isso. Porque o certo era dividir o estádio. Eu concordo com o negócio do 90-10? Não. Eu achava melhor dividir o estádio. Mas os caras querem jogar pra galera, filho. Então deixa eles jogar pra galera e tomaram um vareio. Falando nisso, deixa eu levantar aqui uns números rapidinho pra vocês, né? Acho que a gente tá delirando tanto. Eles estão delirando tanto. Eu quero entrar também numa outra pauta do que eles estão delirando. Mas vamos lá. De 2020 pra cá, eles falam que tanto, que é freguês. Realmente, o Vasco tem mais vitórias que a gente. Pouca coisa mais. No geral. Pouca coisa mais do que a gente. Mas, meu amigo vascaíno, você tem que entender uma coisa. Vocês têm mais vitória que a gente? Ok. Pouca coisa mais? Sim. Né? Mas a gente tem um brasileiro em cima de vocês. Então vocês têm que ficar calados e aceitar, irmão. Não, vocês são o nosso eterno vice-campeão brasileiro e nada vai mudar. Mas o contexto histórico só vale quando é pra eles. Só vale quando é pra eles. Olha só, nos últimos 2020 pra cá,
foram 10 jogos contra o Vasco. 5 vitórias do Fluminense, 4 empates e 1 derrota. A gente só perdeu um jogo ano passado, no Engenhão pra eles, que eles estavam sem ganhar a gente há 4 anos. 4 anos sem ganhar o Fluminense, irmão. Né? E de lá pra cá a gente fez 15 gols, contando com o jogo de ontem, né? De sábado, na verdade. E tomamos 9 gols. O retrospecto é totalmente favorável pra gente. Né? Então, Vascaíno, a gente teve... Aliás, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. A gente teve poucos jogos, né? Foram só 10 jogos contra o Vasco, porque o Vasco, nesse meio período, né, tava disputando a Série B. Só falta dizer que a culpa é nossa. A culpa é nossa, né? A culpa é nossa. Mas, enfim, o Vascaíno tem que parar de chororô. Todo jogo é um choro diferente. Choraram contra o Grêmio, tendo aquele pênalti não marcado pro Grêmio. Choraram contra o Bragantino, falando que foi pênalti contra o Bragantino, né? E agora estão chorando no lance do Manuel. O lance do Manuel, pra mim, cara, não foi nada. Se o Manuel não tivesse com o braço ali daquele jeito, a bola ia bater no corpo dele de qualquer forma. Tô reclamando. Foi por isso que não foi marcado. E tava muito perto do lance, irmão. Não tinha reação. Assim como o gol anulado do Ferretti. Pô, irmão, tá impedido. Tá na cara que a perna do Ferretti tá na frente. Cara, é outra coisa também que eu acho que esse tipo de impedimento é horrível, sabe? A FIFA parece que tá estudando pra botar o corpo todo na frente. Eu acho o ideal isso ser isso mesmo, porque esse impedimento por milímetros, cara, isso acaba com o espetáculo, no meu modo de ver, sabe? Eu acho que deveria ser o corpo inteiro. Pô, o que com a perna do cara vai estar fazendo vantagem na jogada? Mas enfim, isso é outra questão. Não tá ainda em vigor, né? Tá ainda essa regra, então... Valendo a regra, tá? Assim como o lance do Cleiton no final do jogo, o cara tava impedido. Se fizesse o gol, ia dar mais chororô pro Vasco. Porque tava nítido que o cara do Vasco, o Cleiton, também tava impedido. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse chororô do Vasco? Pablo, Vitor, Elias? Não, cara, assim, é o que eu falo. O vascaíno, ele quer criar... narrativas para tentar se prevalecer no pior momento da história dele. Essa que é a realidade. E aí, às vezes, passa do ponto. Uhum. E aí, tocando um assunto um pouquinho delicado, mas assim, vocês se orgulham tanto de brigar por essa causa e banalizar ela assim por causa de um clássico? Tô falando da questão do racismo. O racismo, mesmo. Entendeu? Pô, cara, Flu-Fluscan, qual foram as outras acusações que eles fizeram? Que totalmente infundadas. Cara, é uma bandeira que vocês levantam. É uma luta que vocês têm muito justa e que os outros também compraram essa briga. Aí vocês banalizam isso por causa de um clássico. Tudo porque não tem argumento pra falar? Porque não tem. Argumento esportivo pro Vascaíno não tem. O Vascaíno vai falar de futebol, ele vai puxar, ele vai entrar, abordar assuntos fora do campo. Porque dentro do campo não tem o que falar. E aí acaba cometendo esses exageros que mancham uma causa muito justa por uma bobagem. Sabe? Eles alegam muito, Elias, é o lance do pó de arroz, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. O que é o lance do pó de arroz? O Marcos Antônio, quando jogava no América, ele tinha o costume de passar o pó de arroz no rosto, como pós-barba. Quando ele saiu do América, o América tinha uma torcida grande naquela época, né? A torcida do América não gostou que ele era um dos jogadores principais do América. A torcida do América começou a chamar ele de pó de arroz. Um jogo que o Fluminense fez contra o América nas Laranjeiras, a torcida do Fluminense soltou pó de arroz em homenagem ao jogador. É só ser muito idiota, muito imbecil pra achar que um sujeito passando pó de arroz na cara, né, iria esconder a cor da pele dele. O suor o calor do Rio de Janeiro que faz, o cara jogando com aquela roupa pesada, não iria sair o pó de arroz no rosto, as pernas e os braços do jogador, faz como? Então, essa narrativa que eles falam é justamente espalhar fake news. Porque foi como você falou, Elias, né? Vascaíno não tem o que falar dentro de campo. Os caras são penta rebaixados, tiveram que se vender para não acabar, não ganham o título desde 2011, ficaram 4 anos sem ganhar o Fluminense, voltou a rotina agora, o Fluminense ganhou o jogo, né? Venceu o maior, os caras acabaram, eles vão lutar esse ano de novo para não cair. A narrativa do Vascaíno é o quê? É isso aí. Tem que se apegar a coisas fora de campo. Que Exato. Coisas são essas? Coisas bizarras, como eles fizeram no último Exatamente. Foi bom a gente falar sobre isso, Elias, porque assim como você também... Tem que falar. Isso se chama defesa institucional. Exatamente. Como eu tinha visto aquilo, a gente botou lá eu botei lá no grupo, né? Eu, Elias, outra galera ficou revoltada de ver aquilo, porque a gente sabe que é mentira. Porque os caras... o Fluminense é um clube que sofre muito de fake news. Isso é histórico, né? Várias questões. Né? Vascaíno vem falar outra coisa também. Vascaíno vem falar, não sou vascaíno, vem falar que a gente virou a mesa. Sendo que o Vasco virou a mesa em 86, né?
Vasco, Botafogo e Curitiba viraram a mesa em 86, acabaram com o América do Rio, que foi terceiro colocado naquele Campeonato Brasileiro, em 86. Acabaram com o Bangu, que tinha sido vice-campeão brasileiro de 85. Né? Fizeram a Copa União por causa disso, por causa de tanta virada de mesa que fizeram naquele ano de 86. E com isso acabaram com o América e o Bangu, que foram por modos inferiores. Né? Deu a bagunça que deu. Assim como a Copa João Avelange, eles falam tanto, que é o Botafogo que virou a mesa em 99, no caso do Sandro Hiroshi, né? A pergunta que eu faço pro Vascaíno é o seguinte, né? Pelo regulamento da época da Copa João Avelange, né, o mandante do jogo tinha a responsabilidade de segurança do estádio. Né? Teve aquele acidente no alambrado do Vasco, que muita gente se machucou, coisa e tal, na final contra o São Caetano. Pelo regulamento, o título tinha que ir pro São Caetano. Não deveria ter um terceiro jogo. Que teve um terceiro jogo que foi no Maracanã, e foi aquele lance do SBT, né? Virou uma parada, virou piada no futuro, mas a galera esquece que aquele jogo não era pra existir. Era pro título ser pro São Caetano. E o jogo foi marcado meses depois. Não, foi em janeiro do ano seguinte, exato, 2001. O principal jogador dele já tinha sido vendido pra Alemanha, e no contrato lá ele veio só pra jogar aquela partida, pô. Cara, é absurdo, entendeu? Exatamente então o Vascaíno tem que entender o seguinte. Primeiro, você tem que conhecer a história do seu clube, pra depois falar dos outros. Vocês não conhecem nem a história do seu clube. Não. Então vocês têm que ficar de falsa narrativa e espalhando fake news. Não só vascaíno, como botafoguense e flamenguista, que são outros também que não sabem porra nenhuma de futebol. enfim, é por isso que torce pra quem torce. Exatamente. Vamos lá. Cara, saudações tricolores, gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem. Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, primeiro lugar.